Boa tarde, coordenador. Primeiramente, gratidão por aceitar estar aqui hoje para esta entrevista. Eu sou a Maria Gorete Arruda Oliveira, sou estudante na especialização de docência em educação profissional e tecnológica pela UAB, né, e a IFMT, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, juntamente com os meus colegas de curso, o Antônio Cardoso, Gabriela Borges, Ivânia Matos e Victor Arinos, na qual compõe este grupo de trabalho no intuito de entrevistar o cotidiano de um coordenador da EJA. Tá? Este trabalho refere-se à disciplina Educação de Jovens e Adultos e Teorias de Aprendizagem para a Educação Profissional, e o nosso professor é o Dr. Roberto Nunes Viancone Souto. Nossas perguntas serão de cunho qualitativo quanto à profissão de coordenação da EJA, tá? De coordenador da EJA. Comunico também que esta entrevista será gravada e com a sua autorização e será utilizada para fins educacionais. Você me autoriza a gravar esta entrevista? Autorizo. Que bom. Então, vamos lá para o início da nossa entrevista, né? Nós gostaríamos, nesta primeira pergunta, que nos apresentasse com seu nome, qual a sua área de formação e em qual escola atua como coordenador EJA, e se a escola é pública ou privada. Boa tarde. Boa tarde. Prazer falar com você, Maria Gorete. Eu acho que é muito importante a gente estar tendo essa troca, né? Porque as pessoas costumam ter resistência à entrevista, porque acaba tomando tempo, mas na realidade a gente ganha, porque por mais que o entrevistado aprende muito também com as perguntas, né? Então, eu acredito que é uma forma de aprendizagem. Bom, eu me chamo Anderson Rodrigo, eu sou formado em Química, licenciatura pela UFMT. Formei em 2002, já tem um tempinho, e voltei para lá em 2019 e fiz o mestrado em ensino de Química, mestrado profissional em ensino de Química, e eu tenho pós em relações étnicos, raciais, no contexto da EJA também. Olha, que maravilha! E a escola onde você é coordenador é pública ou é privada? É pública. É pública, né? É o meu segundo ano lá, nessa escola. Olha só. Coordenador. Oi? Como coordenador, é o segundo ano. Ah, sim, que ótimo. Nessa escola, né? A nossa pergunta número 2 é: você tem experiência na área de docente? E na área de docente da EJA? Se sim, quanto tempo trabalhou em sala de aula antes da coordenação? Antes da coordenação, eu trabalho há 24 anos como professor. Eu comecei a dar aulas com 23 anos, em 99. Experiência com a EJA em sala de aula antes da coordenação, trabalhei 3 anos. 3 anos. 3 anos com a turma da EJA, em escolas diferentes. E esse ano, com a nova implantação do novo ensino médio, 2 anos trabalhando como coordenador da EJA, né? 2 anos. Que ótimo. Os professores da EJA possuem alguma formação continuada, especialização na educação de jovens e adultos, ou eles começaram a lecionar pela experiência como docente sem nenhuma especialização no campo da Então, EJA? aí é bem diversificado, porque nós temos professores que já têm grande experiência, temos professores que nunca trabalhou com a EJA, mas esse ano e ano passado nós temos uma demanda grande de formação
de professores. Então, está tendo muita formação. E essas formações, elas incluem os professores da EJA, né? Olha E que para além da formação, a gente recebe muitos orientativos do trabalho da EJA. E aí, esses orientativos, nós, enquanto gestão, replica para eles e procura estar mediando esse processo. melhorando aí todo o processo, né? Que ótimo. Há quanto tempo a escola atua com a EJA e como procede essa atuação? Por exemplo, recentes ações, apoio? A escola, assim, eu não vou te saber falar numa exatidão, porque eu entrei até em contato com o diretor que teve mais tempo na escola. Quando eu vi essa pergunta, eu entrei em contato. Ele não soube me responder, mas ele deixou, assim, meio que uma resposta intermediária de aproximadamente. Então, de 2004 para cá, já se tem as turmas da EJA lá. Nossa, já quase 20 anos então, né? Isso. E quais os desafios e dificuldades que você enfrenta como coordenador? O maior desafio que eu enfrento e venho enfrentando desde a época que eu trabalho com a EJA e para ser sincero, esse ano mais ainda, é evasão. Por quê? Porque meu cachorro vai atrapalhar. Porque eles trocam o estudo pela renda, né? Porque é importante para eles a renda. Quanto aos desafios? Então, um dos maiores desafios é a evasão. Por que é um desafio que, assim, por mais que a gente realize a busca ativa, que é ir atrás dos alunos por meio de contato, né, via WhatsApp, telefone, a gente percebe que a maioria deles, tanto os maiores quanto os estudantes menores, é por conta da renda para ajudar a família. E aí a gente tenta resgatar eles, falando para eles priorizar o estudo, né? E daí eles acabam não aguentando o cansaço, né? Muitos trabalham em serviços que são pesados e não conseguem ir para a escola à noite. Ou se vai assistir poucas aulas e já quer ir embora porque não aguenta o cansaço. E aí o desafio é esse, né? A gente está sempre tentando motivá-los, fazendo algo diferente na escola. Aqueles que são menores, a gente entra em contato com os pais e fala da importância da carga horária, né? Que aí já é carga horária etapa, então conta muito a carga horária do estudante. Sim, Não tem, muito importante, aí já né? não tem reprovação. Aí já ele volta o tempo que ele quer para concluir a carga horária que ele não realizou. Entendeu? Olha só que Mas interessante. aí a gente tem um desafio. E como acontece o processo de ensino e aprendizagem com o estudante desse público, tendo em vista a variedade de idades, né, e gêneros que se matricula na modalidade EJA? Então, a EJA, por ser um público diferenciado e igual você colocou, são vários Idades, gêneros e variedades. vários perfis diferentes, seja na idade, né? Seja na escolaridade, seja no histórico de vida de cada um diferente, tem que ser respeitado o ritmo de cada um. A gente busca trabalhar totalmente diferenciado, né? Trabalhar mais assim a questão da atualidade mesmo, adaptar o material estruturado. O governo fornece um material estruturado específico para a EJA, mas a gente acaba utilizando de algumas ações
para estar adaptando esse material para a realidade de cada segmento da EJA. Olha que legal. E nesse processo de ensino e aprendizagem na modalidade EJA, você recebe relatos de professores sobre a percepção, sobre a evolução de cada estudante? Por exemplo, existe casos de resultado satisfatório, de discentes que deram certo indo firme até o final dos estudos, e casos que os discentes desistiram por algum motivo da EJA? Pode nos dar exemplos? Sim, eu posso até dar um exemplo citando como professor eu, porque esse ano eu entrei em sala porque teve professor que pegou afastamento. Sim. E daí eu me certifiquei para entrar nessas aulas em específico que o professor não estava. Por mais que eu sou professor de química, eu estava entrando na aula de português e eu estava elaborando atividades de redação. E como são turmas do EJA Fundamental, que é o oitavo e nono ano, segundo segmento, né? Eu fiz uma avaliaçãozinha com ele na escrita e falei, pessoal, eu vou fazer um levantamento e eu vou estar premiando as melhores redações. Então, aí eu fiz um jogo com eles, né? E eu vi que deu certo, porque o noturno é assim, você tem que ter uma carta coringa para motivar. A situação foi que eu ia destacar as melhores escritas. E eu vi, assim, a riqueza de história de vida, porque eu fiz uma redação, eu criei um tema, na realidade, pedindo para eles contar uma história de superação de cada um e se foi superado e como superou. Eu agi meio que um psicólogo, meio que uma... E aí Foi muito eu, legal, né? eu queria tirar deles o porquê, assim, né? O porquê de, às vezes, chegar cansado, o porquê da desistência. Eu queria ouvir a história de vida de cada um. E eu emocionei, assim, e emociono de falar com você, emociono, Sim. que você vê, assim, como eles são carentes, entendeu? Carentes de conversar, carente de mostrar De alguém algo ouvir, se para alguém alguém ouvir. ouvir a história. Isso é E daí verdade. teve um estudante que foi até a minha sala e ele falou bem assim, eu posso ler para você? E daí eu falei, pode. E eu, assim, na postura séria de coordenador, não querendo emocionar, e ele começou a ler, ele fez um poema sobre a história de vida dele. Ele falou, professor, eu acho que eu saí fora do tema. Eu falei, por que eu fiz um poema? Eu falei, não, Que pode maravilha, né? ser, é uma escrita, é melhor ainda. Aí ele foi falando o poema e eu não aguentei, né? Aí eu emocionei, eu tentando controlar e ele continuando, mas assim, eu achei muito rico isso, eu passei para os professores. Eu falei, Sim. pessoal, tenta conhecer um pouco mais os estudantes. Às vezes vocês chegam reclamando que eles não querem nada. Eu fui na sala, esse pouco tempo que eu fiquei com eles, eu pude perceber que tem sim como a gente resgatar, tem sim como a gente motivar. O estudante que foi falar comigo e ler a redação para mim, eu lembro que vocês falaram que ele era usuário, né? Que ele tinha muita dificuldade até para ir na escola por conta dele ser usuário. Mas ele foi a melhor nota. Eu premiei ele em primeiro lugar com a redação dele, por mais que ele tinha dificuldade na ortografia, eu via que ele faltava palavras, mas eu entendi o que ele queria passar no texto. E daí os professores eu vi que começaram a fazer igual, eu vi que o professor tá levando bombom, tá Olha que levando bala. maravilha. É coisa simples, né? Eu levei o quê? Eu coloquei bombom, numas sacolinhas, dei um laço e coloquei caneta, borracha, e o prêmio foi simples, né? Não é nada que o professor não consiga comprar, a E escola às não tinha. vezes
para o professor é baratinho, é uma coisa simbólica, mas para eles é de muito valor, né? Porque alguém está me vendo, alguém está se preocupando comigo, e isso é uma Isso. motivação enorme. Parabéns. Então, assim, eu até quero, não consegui ainda, porque, assim, é muita correria, é o novo ensino médio, a gente tem várias demandas, mas eu já até conversei com a professora de português e falei que eu quero fazer um projeto e colocar ela como junto comigo para ela fazer a correção das redações, né? Que eu fiz a correção com o coração. Ela vai fazer a correção, né? Com o coração e E com a razão. com a, com a razão, que é, no caso, avaliando mesmo a escrita. Eu não. Eu fui mais pro coração, pelo o que eu ia percebendo o que ele queria me dizer, mas eu via que tinha vários erros de concordância, mas não levei em consideração e passei para eles isso. Quando eu cheguei na sala para fazer a entrega da premiação para 5 estudantes, 5 melhores, eu falei, pessoal, eu fiz a leitura com o coração. Eu entendi o sentimento de cada um no relato. Eu não fui a fundo na ortografia, na concordância verbal, que tem vários pontos de atenção aí para ser corrigidos, Sim. mas o importante é que vocês participaram, todos escreveram, elogiei todos. Então foi bem interessante. Eu fiquei muito, muito emocionado mesmo Que de ver a ótimo, reação professor. dele com a redação. Parabéns pela sua iniciativa e continue assim nesse caminho, né? Que vai ajudar muitas pessoas. Nesse contexto, qual a sua percepção de como a família e o trabalho influenciam na permanência ou desistência dos estudantes da EJA? Como você já disse, né, que tem a sua preocupação com a evasão, está existindo muita evasão? E Está existindo a muito família, o trabalho, eles têm a ver com isso? isso, está tendo muita evasão, inclusive a família acaba sendo um dos motivos da evasão, porque os menores fazem o relato de que porque precisa ajudar a mãe. Então, se a mãe apoia ele nessa ajuda, é porque a mãe está colaborando para que aconteça a evasão. A mãe não está indo em encontro com a escola, entendeu? A mãe não entra em contato comigo e fala, coordenador, o que a senhora pode fazer? Meu filho quer desistir para me ajudar. Qual dica que você me dá? Vocês já fizeram Então, reunião com esses pais, com essas famílias, para pedir apoio, colocar para eles a importância dos filhos estarem, ou o marido ou a esposa, né, estarem na progressão, né, aí dos seus estudos? então, até para reunião é difícil também, porque quando a gente marca a reunião, é um número muito reduzido. Ínfimo, né? Aí, assim, aqueles que a gente precisa que vai, não vai, e aqueles que não precisa ir, que são os bons alunos que não faltam, vão. Então, assim, infelizmente, eu vejo que é um problema, assim, que vai além dos muros da escola, é um problema social, Sim. entendeu? É um problema que a gente precisa ter alguns parceiros, né, para estar ajudando a escola, porque vai além da nossa, né, da nossa Possibilidade, né? Isso mesmo. habilidade. E qual a sua perspectiva de futuro para a EJA no contexto da política educacional? Então, eu acredito, assim, eu fazendo um panorama da evasão, um panorama da quantidade de alunos que finalizam o ano, eu acredito que a EJA vai acabar mudando de período. Eu acredito que vai continuar sempre a EJA, mas eles vão acabar tirando o período noturno. E vai acabar frequentando mais EJA aquelas pessoas que são donas de casa, assim, é uma visão que eu tenho, né? É uma visão minha, Sim, pessoal. sim. Eu acredito
eu acredito que essa EJA que está sendo mais para jovens, tal, que tem muito hoje, eles vão acabar perdendo, infelizmente. Você acha, então, Se que a gente, essa EJA ela vai ser dividida, por exemplo, para jovens durante o dia e para adultos no noturno, é isso? eu acredito, assim, é uma visão que eu estou, assim, criando uma teoria. Por quê? Porque Uhum. eles estão fazendo um levantamento, né, nas escolas e aí, com isso, eu acredito que eles vão eliminar o período noturno. Não, eu estou Ah, até acreditando. eliminar. Eu estou acreditando que eles vão retirar o período noturno. Por quê? Porque tem poucas escolas que atendem EJA. Já tem poucas. Por que que tem poucas? Porque eles estão fechando a escola no período noturno. E como eles estão fechando, se continuar essa evasão, eu acredito que vai transferir a EJA para um outro período. Uhum. Mas eu ainda acredito que tem salvação, né? De estar fazendo esse resgate, porque a gente conseguiu resgatar bastante estudantes também que não estavam frequentando, com a ligação, com a conversa com os alunos, conversa com os responsáveis, a gente fez um resgate bacana esse ano. Na sua visão, por exemplo, existe a possibilidade de novas práticas, né, práticas inovadoras que poderiam socializar ali com esses estudantes, ou que a escola poderia receber aí apoio, né, para melhorar esse processo de ensino e aprendizagem? Com certeza, eu acho que assim, eu bato na tecla sempre com os professores do noturno, porque assim, a gente tem os professores do noturno que são aqueles mesmos professores da manhã e da tarde. Então eles chegam no período noturno também desmotivados. E aí Já eles entram na esgotados. sala esgotados. Aí eles entram em sala e os estudantes, eles percebem que estão esgotados. Aí eles acabam, alguns professores, claro que não são todos, acabam, né, ficando meio assim, ai, mas eu tento de tudo e não dá certo. Então, na sua É a visão, persistência. esses professores deveriam ser exclusivos da EJA, por exemplo, em toda a sua preparação, na sua contratação, exclusividade para a EJA? Ou, na sua visão, tem como permear aí, fazer uma. Então, na minha visão, eu penso que deveria ter mais formação específica da prática na EJA. Uma formação assim, voltada para a prática da EJA. E formação? Pegar os professores de português, fazer uma prática de ministrar a aula mesmo para o público EJA e de qual forma. Por quê? Porque a gente, na graduação, a gente não é preparado para isso. Sim. Faz a graduação, faz o Mas, mestrado, doutorado, também não é preparado, entendeu? sim, mas nessa questão que eu digo da estafa do professor. Por exemplo, ele trabalha de manhã, trabalha à tarde, e aí à noite ainda ele tem que ir lá para ministrar a aula da EJA. Nessa questão da sobrecarga do professor, teria como aí, na sua visão, diminuir essa carga para esses professores? Então, eu acredito que não é nem questão de diminuir a carga, porque como a maioria é efetiva, né, não tem como diminuir. Ou ele deixa as aulas, né, Ah, e entrega as aulas, ou ele enfrenta e, e segue com práticas voltadas para a EJA, práticas assim, inovadoras mesmo, práticas que vai fazer o estudante da EJA pensar assim, ó, poxa, eu estou muito cansado, mas eu não posso perder aquela aula é magnífica. vale É a isso que pena. eu tento falar para os professores, que eles não entendem. Eu falei, pessoal, eu falei para eles que eu ia fazer uma avaliação na sexta-feira e que toda sexta
eu ia fazer uma avaliação e que eu poderia ou não premiar. Então, eu não falei que eu ia premiar, mas eu falei que eu ia estar fazendo alguma coisa com ele. Por que que na sexta-feira a sala ficou cheia? Olha Tudo bem, só. tem um pouco de interesse da parte deles, da curiosidade, o que que o coordenador vai fazer naquela aula. Só que é isso que o professor tem que ser, entendeu? O professor tem que ativar nos estudantes o modo curiosidade. Assim, o que será que vem de surpresa naquela aula, hein? Porque a aula passada a professora fez uma aula tão bacana. Será o que que ela vai preparar para a próxima? Esse gás, eu acho que todos os professores deveriam ter. É cansativo? É cansativo, mas é a nossa profissão, não tem jeito. Eu tem É o dia que eu vou para a caminho, né? escola querendo, tem dia que eu vou para a escola querendo dormir, querer assim cansado, esgotado, mas lá para os alunos eu não passo isso, eu sou um ator. Então o professor tem que ser um ator. Por que que ele tem que ser um ator? Porque ele tem que pregar para os alunos a importância do estudo e ele tem que mostrar que ele está ali, está firme e forte. Se ele desanimar, os alunos desanimam. Se ele mostrar que ele está ali cansado, né, por dentro, mas por fora ele demonstra, vamos lá, gurizada, vamos para frente, é isso aí, assim. O professor, ele tem que ser isso, entendeu? Depois ele desaba quando ele sair de cena. Mas em cena a gente tem que estar pronto Vestir para a camisa, né? Coordenador, eu vou dar uma corrida aqui que o nosso tempo está estourando, mas eu vou fazer uma geral aqui. Eu gostaria de saber se qual o público a escola atende, se é a população só de Cuiabá, se é somente regional, ou também atende estudantes das cidades vizinhas de Cuiabá. Aqui o Eliodoro atende a região Cochipó. Então, qual que é o público maior aqui? O bairro é Parque Cuiabá. Na redondeza do Parque Cuiabá, nós temos o Residencial Santa Terezinha, Altos do Parque, Parque Atalaia, Coab São Gonçalo, que A região, né? O fecha nome a da região escola é Eleodoro? Eliodoro, Capistrano. Ah, Eleodoro Capistrano. Isso, Tá. Eliodoro Capistrano da Silva. Ah, tá. Uhum. E Aí também. atende esse público daqui do Cochipó mesmo. Ah, sim. E além da EJA, a escola, há outros níveis de modalidade de ensino ou em outros horários? Por exemplo, durante o dia ou e à noite também? É só a EJA ou tem a EJA e também outras modalidades? Então, durante o dia é ensino médio regular, pela manhã. Primeiro, segundo, terceiro ano. Uhum. Tarde é só ensino fundamental. Do sétimo, do sexto ao nono ano. E à noite, nós temos a modalidade da EJA, modalidade ensino médio regular, modalidade imigrantes, que são Olha, os imigrantes, né, que na maioria são os haitianos, e, essas as modalidades que a gente tem. E muito, na EJA a gente tem o ensino fundamental e o ensino médio na EJA. muito legal. E como se dá a procura pelo ensino da EJA? A demanda é grande ou é pouca aí na sua escola? A demanda é grande. A gente tem uma lista de espera, Olha, de estudantes. Aí, o que a gente está fazendo? Essa busca ativa com aqueles estudantes, né, justificando que não vai mais, aí a gente abre e chama a lista de espera. Então, a olha. gente tem uma demanda bem grande. Uhum. E como você se sente como coordenador da modalidade EJA? É, eu, assim, a EJA, no início da minha carreira, eu trabalhei no ensino fundamental, médio e EJA. Quando eu entrei na EJA, foi assim, é uma turma que você cansa mais, porque você tem que se doar mais, mas é uma turma que te dá um prazer imenso em ensinar. Por quê? Porque é uma turma que
que chega cedo, é uma turma que está querendo aprender, porque eles perderam tempo, né? Lá atrás eles querem ganhar o tempo. Então, assim, quando você vê um estudante da EJA vindo falar, eu preciso aprender, eu perdi muito tempo, então, assim, é um prazer, né, imenso. Então, eu, como coordenador dessa turma da EJA, eu me sinto, assim, honrado de ter pego Realizado, essa né? realizado, porque é uma turma que você vê, claro, né, no meio da turma sempre tem alguns que a gente sabe que precisa ser trabalhado, né, a consciência, que antigamente era mais dos 30, mais adulto mesmo. Hoje em dia a gente já tem uma mescla, que nós temos estudantes menores e maiores misturados. Mas assim mesmo, ainda, assim, eu sou muito, né, eu sou suspeita de falar, porque a minha especialização foi na EJA, mas se eu tiver oportunidade de voltar em sala de aula com a EJA, eu voltarei quando eu sair da função de coordenador, porque é uma turma que eu gosto de trabalhar com eles. Olha, parabéns. Você tem um lindo trabalho aí e você também faz um trabalho, me parece, muito humanizado, e isso é o que enriquece o trabalho de todo profissional, né? Eu quero agradecer a sua participação, nessa entrevista e meu muito obrigada. Em nome dos meus colegas, em nome do Instituto IFMT, da UABA, muito obrigada. Tá? Obrigado também pela oportunidade de estar multiplicando para vocês o histórico da nossa escola Eleodoro.